condição de João Dória, duas notícias que estão impactando muito a política nacional. Como é que fica agora? E aí a gente chama ele, né, para dar esse bom dia, tá ouvindo tudo aí nesse início do Jornal da Manhã. Né? E a sexta-feira começa movimentada com o pós-quinta, aquele dia fatal para o fechamento das janelas partidárias e as surpresas no cenário nacional. É mesmo, Virgínia. Bom dia. Bom dia. Você, bom dia a Laure, bom dia, Júlio. Eu peço aí a técnica que libere mais aqui a fisionomia de Laure, porque está havendo mais um foco em mim do que nela. Eu quero ver a Bem, você quer ver, Laure? Bem, você está bem. Agora, e Júlio aqui acolá aparece. É porque no meu visor aqui, eu fico aparecendo duas vezes e não é bom. Então, eu acho que a sexta-feira está recheada, sobretudo, de emoções, né? É o dia fatal, é o dia fatídico. Quem está num partido está, quem não estiver não pode mais ser candidato, até por conta da filiação partidária, além de não poder mudar de partido. O senador Zé Agripino, no seu estilo, deu a sua versão sobre a entrada do Sérgio Moro. Eu acho, pessoalmente, que o Sérgio Moro esvaziou-se muito no cenário político nacional. Ele pensou que era uma coisa e foi outra. E hoje ele está resumido a buscar uma legenda para ser candidato a deputado federal. Quer dizer, ele pode engordar a legenda do União Brasil no quociente eleitoral de deputado federal. Na disputa presidencial, ele, até numa autocrítica, que é elogiável, está vendo que não tem chance. E quem termina ganhando com isso é Bolsonaro, nesse aspecto. Porque, embora ele aglutinasse os arrependidos de Bolsonaro, esses arrependidos de Bolsonaro dificilmente irão para Lula. Ou vão para Bolsonaro ou então não vão votar. É um cenário meio difícil, porque a gente não pode identificar ainda a densidade desses números, mas é um começo de campanha que, aliás, foi Virgínia ou foi Laura que lembrou que hoje é 1º de abril. E eu li há pouco aqui no site do Correio Brasiliense, uma colunista que tem um artigo lá, ela começou o artigo dela dizendo: eleições no Brasil, as mais tranquilas de todos os tempos. Aí eu logo fui ler, aí ela botou, não, é 1º de abril. Quer dizer, a gente está vendo que realmente o que se antecipa são eleições muito agitadas, né? Júlio. Professor Ney, uma pergunta até que eu queria lhe fazer aqui, claro, fazer uma observação aqui sobre isso que Zé Agripino falou sobre Mandetta. Claro, não colou, né? Você ainda lembrava do nome de Mandetta, Ney, na sucessão? Exatamente. Você acredita, professor Ney, que o União Brasil vai lançar... Eu tinha esquecido completamente. Pois é, e acredita que a possibilidade do União Brasil lançar algum candidato à presidência ainda nesse momento não tem sentido, né? Se não fosse Moro. Ou União Brasil poderia caminhar difícil, naquela composição de união de partidos para aquela frente ampla. Será que ainda é possível uma candidatura aí do governador do Rio Grande do Sul, do ex-governador, porque ele já renunciou ao mandato? Eduardo Leite. Numa composição com o MDB e outras legendas, Ney? Olha, o União Brasil, quando ele surgiu, era tido como partido de caixa de dinheiro, então as nominatas todo mundo ficou em alvoroço, né? Porque nominata só pensa em dinheiro para a campanha. Então, mas o que se provou é que de União Brasil não tem nada. A divisão começou a ser dentro do próprio partido. Entre Bivar, que é o presidente, que eu conheço bem, e ACM Neto, que é o secretário-geral, que eu também conheço bem. Daí para frente, União Brasil vem oscilando. E União Brasil hoje gira em torno, sabe de quê? Do desejo de Bivar de ser candidato a vice-presidente da República. Ele articulará tudo que abra a chance dele ser vice-presidente da República em qualquer chapa. Por trás dos bastidores, o que existe no União Brasil hoje é isso. Porque, no mais, são apenas as nominatas regionais para fortalecer a bancada e não perder a fatia do fundo eleitoral. Ontem, inclusive, na filiação de vários nomes aqui no União Brasil, no Rio Grande do Norte,
o senador Zé Agripino, ele falou que União Brasil não é Bolsonaro e não é Lula, é centro, não vai estar com nenhum deles e criticou mais uma vez essa polarização. Pois é, e o Francisco Pereira já dá opinião aqui no chat, viu, Ney, para você. Ele diz o seguinte: União Brasil é aquele partido que só vive mudando de nome. Ele faz uma pergunta: já foi DEM, já foi PFL, já foi Arena? É esse mesmo? É esse, né, Ney? É esse. Realmente. Aliás, isso não é privilégio do União Brasil, não. Tem muita gente mudando de nome, mudando de posição, mudando de ideologia até, né? Então a gente não pode acusar só a União Brasil. É a instabilidade da política brasileira. Ok, então vamos fazer o nosso giro de notícias e vamos para o que nos interessa, viu, Ney? Que a gente quer saber a sua opinião nos dados da pesquisa IPESP. Hoje tem mais pesquisa. Isso, para o Senado. 8 horas e 23 minutos. Repita. 8h23. Vamos lá. A primeira rodada da pesquisa eleitoral Tribuna do Norte IPESP aponta na amostragem estimulada quando é apresentada para o eleitor uma lista de opções, que é o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves do PDT, que tem a preferência dos eleitores aqui do Rio Grande do Norte para senador da República, com 24% das eleições de votos. Pois é, e em segundo lugar nas intenções aparece Rogério Marinho, do PL, com 17%. Nesta quinta-feira, ele inclusive já se despediu da pasta do desenvolvimento regional para concorrer às eleições. A diferença entre Carlos e Rogério nessa pesquisa é de 7 pontos percentuais. Os outros citados na pesquisa estimulada, que não pontuaram 2 pontos dígitos, né, 2 pontos, o deputado federal Rafael Mota, do PSB, que aparece aí com 5%, e o senador Jean Paul Prats, do PT, que aparece com 4%. Por último, vem o vereador natalense Robério Paulino, do PSOL, com apenas 1%. Pois é, essa pesquisa também perguntou na espontânea em quem você votaria para o cargo. E aí, Ney Lopes, meus caros ouvintes, a turma aqui da bancada, 73% não sabem ainda em quem vão votar para senador. E 13% já decidiram que vão votar branco e nulo. Ney, 7% hoje separam Rogério Marinho de Carlos Eduardo, né, nessa pesquisa espontânea do IPESP. É a primeira pesquisa nessa reta, há 6 meses da eleição. Sua leitura. Olha, Virgínia, Laure, Júlio, há anos existia na política do Rio Grande do Norte, já faleceu, um cidadão que assessorava os políticos, muito inteligente, chamado João Bosco Fernandes. Ele foi assessor de Teodorico, mas no fim da vida foi meu assessor e até meu compadre também, João Bosco Fernandes. E ele conhecia tudo, sabia voto onde estava, era do velho PSD. E eu perguntava às vezes a João Bosco, o que é que você acha do quadro político, assim, fulano apoiando ciclano? Ele olhava para mim e dizia: deputado, nem a cigana sabe. Nem a cigana sabe. Eu digo hoje, viu, Virgínia, nem a cigana sabe, né, o que é que vai acontecer na política. Olha, é uma coisa impressionante. Eu anotei aqui, não são 73%, são 86% entre indecisos e em quem não vota, que não se decidiu para o Senado da República. Quer dizer, não há candidato, o espaço está aberto. Ah, não, mas falta muito tempo. Não falta muito tempo, não. Faltam 6 meses. Podia não ter grandes cifras, mas tinha. Rogério é candidato há muito tempo. Ele vem dizendo. Aliás, eu sempre achei que Rogério tinha uma bandeira muito mais consistente para governo do Estado do que para o Senado. Porque ele fez, inegavelmente, um trabalho muito consistente como ministro. Ele trouxe muitos, e era o perfil de administrador. Mas ele está insistindo no perfil de legislador. Carlos Eduardo, por outro lado, chega no PT, depois de certas diferenças com Fátima, mas isso não pesa, porque todos tiveram diferença e estão se aproximando, e está também com uma posição que não corresponde ao seu nome na política do Estado, 24%, e Rogério 17%. É muito pouco para um e para outro, diante do número de 86% de indecisos e não sabem quem vai votar. Então a gente está aí com
uma eleição de senador muito mais indefinida do que a de governador. O governador ainda Fátima chega a 30 e pouco, Ezequiel chega com 8%, que é muito pouco, mas chega, né? Agora, o Senado é realmente um cenário que a gente não sabe para onde vai ser conduzido. O Jean Paul, que é o senador de Fátima, chega a 4%. Hoje, né? Você está falando senador de Fátima, o candidato de Fátima. Esse ato falho do professor. Não sei se foi um ato falho, né? Na verdade, eu acredito que realmente foi uma leitura. Não, eu disse senador de Fátima até hoje, né? Ele teve o desempenho do mandato como senador do PT. Sim. Mas vamos pegar esse gancho aí. Ele era o senador. Pegar essa colocação que você faz, senador de Fátima. Se a gente olhar para essa pesquisa, os nomes que foram colocados, Carlos Eduardo tem 24%, e os outros nomes que pontuaram, que é de Rafael Mota, que o Instituto explica que o nome de Rafael foi colocado porque na época da pesquisa ele estava sendo ventilado, inclusive eu até me surpreendi em ver o nome de Rafael, porque Rafael é candidato a deputado federal, mas ele aparece aqui com 5%. E o outro também, Jean Paul Prats, com 4%. Todos os outros, tanto o Rafael quanto o Jean Paul, eles estão nessa mesma faixa de eleitorado de Carlos Eduardo. Teoricamente. Em tese, entendeu, Ney? Eu queria que você analisasse também por aí, porque hoje uma candidatura de Rafael Mota está descartada. Ele é candidato a deputado federal. Né? Então, esses 5 pontos percentuais. E a candidatura de Jean Paul, ele vai sair em faixa própria, porque a governadora, o grupo da governadora, e foi a própria governadora Fátima Bezerra quem negociou e quem conversou com Carlos Eduardo para ele ser o candidato do grupo dela nas eleições de 2022. Olha, eu não acho tanto que os votos de Rafael e de Jean Paul estejam na faixa de Carlos Eduardo. A tradição de Carlos Eduardo não é dessa área. Ele nunca foi socialista, ele nunca assumiu posições do próprio PT ao qual ele preside. Ele, no segundo turno, chegou a apoiar Bolsonaro na eleição de governador. Então, o perfil de Carlos Eduardo não é um perfil que leve naturalmente a atrair votos de Jean Paul, que, como eu disse, teve uma militância de 3 anos do PT, até coerente dentro do PT, como também de Rafael Mota, que é um socialista convicto, né, dentro do PSB. Então, eu acho que é mais uma interrogação que fica. Agora, o que você nota também é como altamente significativo, porque é tal coisa. Quem gosta de pesquisa ou não goste, não pode duvidar dessa pesquisa. É um instituto idôneo. A Tribuna do Norte e a Jovem Pan não estão aqui a serviço de ninguém. Mandaram fazer um trabalho sério. Como o Instituto de Recife, né, ele tem base em Recife, esse instituto, faz pesquisa para o Brasil inteiro. Labareda, que eu conheço, é um técnico em pesquisa da maior credibilidade, é um instituto sério. É claro, ele não está dizendo quem vai ganhar, ele está fazendo um retrato de hoje da política do Rio Grande do Norte. Então, você veja, a intenção de voto para presidente da República no Brasil de Lula, 52%. É muito alto. É muito alto. Se isso permanecer, pode ter uma influência muito grande na votação de senador e até nas chapas proporcionais. Porque abrem-se 2 quadros. Ou a luta vai ser, como Bolsonaro quer, nós contra eles, o inimigo é o do lado contrário, aí vem as cifras da vantagem de Lula, ou a possibilidade de Lula não influir era se surgisse um grupo de bom senso, de maior equilíbrio, que a gente chama de terceira via, que é praticamente impossível, aí podia enfrentar esse percentual de Lula, porque o próprio eleitor de Lula diria, não, eu voto nele, mas vou optar para governador, para senador e fulano, porque é melhor, etc. Mas tudo indica que isso não vai ocorrer, vai ser nós contra eles, a briga mesmo, né? Então você vê Bolsonaro com 19% de influência. Eu lembro muito da campanha de Robson, né? Robson estava derrotado por Henrique, o maior sistema político eleitoral que já se formou no Rio Grande do Norte. Quando o Lula botou a cabeça, derrotou Henrique. Então, ninguém pode subestimar. Ninguém pode subestimar. Se isso vai continuar assim, eu não sei.
Pode mudar. Agora, esse índice de influência eleitoral de Lula e Bolsonaro, você considerando que a eleição vai ser nacionalizada, é uma coisa que dá o que pensar e o que analisar. Virginia, também nesse cenário que foi posto aqui pela pesquisa IPESP, a gente percebe também que a notoriedade que o Rogério Marinho ganhou aqui no Rio Grande do Norte recentemente, tanto com essas realizações de obras, inaugurações, a presença do presidente Jair Bolsonaro, fez com que ele subisse com relação a pesquisas anteriores, até porque também o nome dele não estava posto como candidato do grupo. Ainda tinha aquela divergência que poderia ser Fábio, mas com o Rogério colocado como candidato, ele sim tem muita coisa, ele demonstra que está em evidência, por isso que ele teve esse percentual até um pouco mais alto, ao contrário de Carlos Eduardo, que está um pouco longe dos holofotes. Carlos Eduardo sumiu nos últimos 15 dias, a gente não ouve mais falar em Carlos Eduardo. E ele só apareceu com problemas partidários, do próprio PDT aqui em Natal, do PDT no próprio estado. Então, isso também é um retrato desse momento, né? E com relação à possibilidade da migração de votos, como o professor Ney muito bem falou, realmente Carlos Eduardo não tem tanta simpatia dos eleitores do PT, devido a João Paulo Prats, que, apesar de não ser um petista histórico, faz parte dos quadros do partido nesse momento, tem feito um trabalho coerente dentro do PT, como muito bem falou o professor Ney. Então muita gente está nessa resistência ainda ao nome do Carlos Eduardo no próprio grupo da governadora. Essa resistência existe, mas eu acho, pelo que eu tenho ouvido, inclusive o Raimundo Alves, que é quem coordena o processo, já confirmou Carlos Eduardo, o candidato vai ser Carlos Eduardo mesmo. Agora, o que a gente antevê é que quando a campanha esquentar, essa história de ter simpatia ou não ter simpatia vai ceder lugar à radicalização Lula-Bolsonaro. Aí não vai pesar ter história, não ter história no PT. Vai ser Lula-Bolsonaro. E aí, com esses números, Rogério, que tem todo o merecimento, eu acho que nunca se viu no Rio Grande do Norte um filho da terra trazer tantos benefícios em tão pouco tempo para o Estado como o Rogério trouxe. Isso é um fato. Agora, há um dado político nacional, e é o peso que Rogério leva da reforma, sobretudo previdenciária. E ele não teve culpa. Ele seguiu, naquela época, a orientação do Czar Guedes, né, o ministro da Economia. E ele precisava sobreviver, não tinha nem mandato, etc. Mas ele ali foi um técnico... Mas você está se referindo à previdenciária ou à trabalhista? Porque eu acho que a explicação que o candidato Rogério Marinho terá que dar nesse processo se remete muito também à questão da reforma trabalhista que mexeu com a aposentadoria do brasileiro, né? Sem dúvida. Você lembrou bem, a trabalhista também. Eu quis dar um tom maior ao previdenciário, porque o previdenciário bole mais direto com o bolso, mas a trabalhista bole também com certos direitos. Eu sempre achei, eu sou totalmente favorável à reforma trabalhista e previdenciária, mas não da forma como foi feita. Eu achava que a gente tinha que seguir o exemplo da França, da Alemanha, onde eles fizeram alterações de direitos, mas para quem ia entrar no serviço público ou no mercado de trabalho. Não afetaram os que já estavam. Isso é que devia ter sido feito no Brasil. Mas na hora em que você afeta quem já estava, você cria, inegavelmente, uma dificuldade de explicar muito grande e gera muitas resistências e não resolveu o problema. Tanto não resolveu que você não vê resultados tão positivos na economia brasileira por força dessas duas reformas. Então, esse é um ônus que eu acho que não é nem culpa de Rogério, ele cumpriu ordens como prestador de serviço, mas ele leva para a campanha esse ônus. Enquanto isso, Carlos Eduardo se esconde, talvez, dentro dessa onda que possa se formar a favor de Lula no Estado, que a pesquisa mostra, e a não ser que haja uma resistência ao longo do tempo, né? Esse é o quadro de hoje. A não ser que surjam nomes que surjam diferentes. Porque hoje termina o prazo para filiação e mudança de partido, mas não para lançamento de candidato. Pode aparecer ainda muitos candidatos. Você acha que Jean Paul pode mudar de legenda se ele quiser? Ele vai ter que
nesse momento, fazer para a sobrevivência política dele e a garantia, se ele quer ir para uma candidatura ao Senado, à reeleição, dentro do PT hoje, ele não tem essa garantia, não é, Ney? E nessa pesquisa ele aparece ele ainda tem que mudar atrás, hoje. ele ainda aparece atrás de Rafael Mota, que né? Nem candidato, que nem candidato é, bem ele lembrado. Ele tem que mudar Júlio. hoje. Se Jean Paul quiser continuar na política, ele tem até as 24 horas de hoje. Até Porque 5 se para ele ficar no meia-noite. PT, ele não é candidato. Ô, Ney, você se surpreendeu com essa porcentagem inicial, né, nessa prévia, que é a primeira pesquisa, né? De Lula na frente de Bolsonaro. Bolsonaro que estava recorrendo, né, em visitas aqui ao Rio Grande do Norte. Isso sempre... no cenário local, né? Isso. Lula com 52%, Sim. Bolsonaro com 19% e Ciro com 6%. Nos potiguares, né? Porque havia toda essa movimentação em torno de Rogério Marinho, em torno de Fábio Faria. Bolsonaro fazia questão de cumprir a agenda aqui no Estado, mas, no entanto, essa prévia aí que o IPESP, junto com a tribuna, deu, mostra ainda uma diferença de Lula e Bolsonaro no Rio Grande do Norte muito grande. Surpreendeu esse número ou não? Surpreendeu, a mim surpreendeu. Eu achava, assim, o achismo, né, que Bolsonaro estava até aumentando a sua penetração no Estado pelas suas presenças constantes e pelas obras que chegaram aqui, não só por Rogério, mas pelo ministro Fábio também, através da 5G, etc. Eu achava que ia melhorar, mas a diferença apontada hoje é muito grande, é muito grande. Agora, a gente não pode tornar isso como definitivo. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar a evolução dos fatos. E no quesito surpresa, eu particularmente me surpreendi nessa pesquisa IPESP Sistema Tribuna a preferência do eleitorado da capital de Natal, onde está o maior reduto do ex-prefeito Carlos Eduardo. Ele tem 34% em Natal e Rogério Marinho chegou aos 25% aqui na capital. Esse dado me surpreendeu. Por quê? Porque em todas as conversas políticas, inclusive nas negociações, passavam a predominância do eleitorado natalense pró-Carlos Eduardo. E essa pesquisa há 6 meses mostra um Rogério Marinho já com 25% aqui na capital das intenções de votos. Mas, né, o reduto eleitoral de Rogério também é em Natal. Mas você sabe como eu interpreto isso? Diga. Natal é onde está o maior número de indecisos. Natal é o núcleo dos indecisos. Natal é onde está a presença dos que não votam em ninguém. Natal e Mossoró. Além de outras cidades. Eu estou falando em tese, né? Então, é aí essa coisa que você dá, essa aproximação entre os dois, a gente percebe pelos que se decidiram. Mas se a gente visse Natal especificamente, o número de indecisos, a gente ia ver que é surpreendente. A gente percebe... Eu ouço todo dia isso, né? Em quem se vota, em quem se vota, em quem se vota, mandam mensagem, etc. Eu acho isso. Agora, os números aí dos que se decidiram, você tem razão. Há uma aproximação razoável entre Carlos Eduardo e Rogério Marinho. Aqui na capital, o melhor desempenho de Rogério Marinho, 19%, foi entre as pessoas entre 45 e 59 anos e aquelas acima de 60. E o menor percentual dele na capital é nessa turma do primeiro voto, né, na casa dos 16 aos 24 anos. É justamente onde está o maior volume de resistência a Bolsonaro, né? Todas as pesquisas mostram que o bolsonarismo não entrou na juventude. A juventude... ela está insatisfeita, ou ela está indecisa, ou ela se manifesta contra o Bolsonaro. E aí, os que o seguem, como o Rogério é obrigado a segui-lo de uma forma total e restrita, pagam esse preço. Ninguém sabe como isso vai chegar às urnas, mas no momento é assim. Ney, você tocou num ponto agora que é a juventude, né? A juventude não aceitou o bolsonarismo. Inclusive, no final de semana passado, né, no festival Lula Palusa, houve também muita polêmica, porque muitos artistas se colocaram a favor de Lula. Esses artistas estão influenciando a juventude brasileira a favor de Lula, inclusive foi posto, né, como pré-campanha fora do período eleitoral. Existe essa influência aí dos artistas nessas eleições de 2022? Olha, os artistas brasileiros, a gente não pode negar, e eles têm sempre presença política, até porque foi tradição no Brasil a participação deles nos palanques. Isso foi proibido há uns 10 anos, mas
na minha época maior de deputado, o palanque que quisesse ter atração tinha que ter um artista para poder atrair as multidões. Fafá de Belém subiu Então, em ninguém muitos pode palcos, hein? Muito, Muitos, né? é. Moraes Moreira. Moraes Moreira, O exatamente. Geraldo foi um sucesso. Bem, então eu não subestimo os artistas. Agora, eu acho que a coisa mais inteligente que o Bolsonaro fez foi desautorizar o PL nessa ação contra a presença de cartazes nesse festival que houve no Rio de Janeiro ou foi em São Paulo. São Paulo. Por quê? Porque na hora que você disse que aquilo era propaganda eleitoral, o que é que se vai dizer da convenção do PL com Bolsonaro falando como candidato? Quer dizer, abrir um precedente de também o que era proibido para o lado de lá ser para o lado de cá. E eu acho que o PL, ao desistir, mostrou que deixa eles fazerem propaganda que nós vamos fazer a nossa. Ney Lopes, ainda teremos mais pesquisas amanhã, Júlio Pinheiro? Você, como editor aqui da Tribuna do Norte, traga as informações. Quais são os próximos passos dessa pesquisa IPESP Tribuna? Isso, pessoal. A coleta de dados amanhã vai ter um momento muito mais analítico. O material do Tribuna do Norte desse sábado vai trazer os dados qualitativos com relação à aprovação, desaprovação, tanto do governo de Fátima Bezerra, quanto do governo de Jair Bolsonaro, saber o que eles esperam, em que área a maior demanda, a maior insatisfação ou satisfação por parte da população. Foi o levantamento que foi explicado aqui na segunda-feira, se eu não me engano, na quarta-feira, na verdade, por Marcela Montenegro, que ela é lá do IPESP, diretora do IPESP. Então, é mais um material desse serviço que a Tribuna do Norte tem feito aqui para os eleitores. O conteúdo também será comentado aqui por todos nós do Jornal da Manhã na segunda-feira, mas estará disponível no portal da Tribuna do Norte, no Jornal Impresso, e aqui o Entre Elas também vai fazer amanhã uma discussão. A gente faz uma edição especial, inclusive vamos convidar a Ney para bater papo também com a gente amanhã sábado, viu, Ney? Tem trabalho para a gente. De que tá horas? Certo? De que horas? 10 horas da manhã. Aí a gente já vai ter todo o retrato dessa pesquisa. Ney, para encerrar, números como esse podem influenciar a governadora Fátima Bezerra a mudar uma estratégia de chapa aqui para o Rio Grande do Norte? Pergunto isso porque temos aí um outro nome que está aguardando uma definição política, que é são dois nomes. Ezequiel Ferreira, que ontem subiu naquele palco, fez toda aquela festa de filiação e não disse nada, e também o do deputado federal hoje, Walter Alves. Então, esses números do Senado podem influenciar de alguma forma uma mudança na chapa da governadora, na sua opinião? Olhe, Virginia, antes de lhe responder, eu quero dizer que é da maior importância, é uma demonstração de seriedade do grupo Tribuna do Norte e Jovem Pan fazer uma pesquisa qualitativa. Porque normalmente as pesquisas são apenas quantitativas, percentual tanto quanto, mas a pesquisa qualitativa ela é muito importante, mais importante do que a outra. Por quê? Porque ela dá sinais que tentam explicar os números. Isso é muito interessante a gente analisar amanhã essa pesquisa que vai complementar as que nós já analisamos. Quanto a Fátima mudar a chapa, eu acho, Virginia, que tanto ela quanto a própria oposição e os partidos, ainda há muito tempo, até junho, pode haver mudança, pode haver surgimento de nomes, tudo é possível, porque se tivesse uma campanha já estratificada, com nomes em disputa, com preferências explícitas, já definidas, isso seria difícil e até não recomendável. Mas o que a gente está vendo é um vazio. O que a gente está vendo é o povo dizendo, não, nesses eu não quero votar. Então, os que têm responsabilidade de comando têm que pensar e têm que refletir. Podem manter o jogo e correr um risco, mas podem mudar. Eu acho que isso pode acontecer, não só em relação à Fátima, mas em relação a todos os grupos partidários do Rio Grande do Norte. 8 horas e 47 minutos. Repita. 8h47. Ney Lopes, chegamos aqui ao final dessa análise de hoje, né? Aqui que a gente traz a pesquisa IPESP, as movimentações políticas nacionais, esse final da janela partidária e, como eu dizia, com relação a Ezequiel Ferreira, tudo do mesmo jeito, né? O evento do PSDB ontem filiou muita gente, é o maior partido da Assembleia. Hoje, metade da Assembleia está no PSDB.
Poder de tiro. Ney Lopes. E João então. Dória tem 1% das pesquisas para presidente. Viu? São números aí só para você Olha, arrematar e dar tchau para os amanhã- ouvintes. Ah, Amanhã, Virginia, estaremos aqui às 10 da manhã. 10 da manhã. 10 da manhã. Estaremos, porque é muito importante essa análise de amanhã. Olha, você tem razão, as coisas estão aí indefinidas. Ezequiel não diz sim nem não, antes pelo contrário. E a gente vai seguindo. Vamos então analisando o que a gente tem, que são esses números de pesquisa, e esperando que surjam alternativas para o nosso Rio Grande do Norte. Isso é o que nós esperamos e desejamos, porque nós vivemos aqui, sabemos das dificuldades da terra e todos nós queremos encontrar caminhos para os nossos representantes terem ocasião e oportunidade de reivindicar melhorias para o Estado. Eu, então, me despeço de todos. Não vou desejar um feliz fim de semana, porque amanhã às 10 horas eu estarei aqui com vocês. Um abraço para todos. Abraço, Ney. Muito Abraço, Ney. obrigada. Obrigada, Ney. 8 horas e 48 minutos. Repita.